Ele era uma coisa e virou outra. Muitas mulheres passam por essa experiência da pessoa ser uma coisa e depois virar outra. Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Vamos falar sobre isso. O que pode ter acontecido para que uma pessoa que parecia ser maravilhosa acabasse mostrando totalmente diferente? Uma pessoa super gentil e respeitosa se revelar um verdadeiro monstro às vezes. Vou falar sobre algumas coisas que podem ter acontecido. Primeiro, ele é abusador e enganou você. Você pode ter sido enganada por um manipulador. Os manipuladores têm toda uma estratégia de envolvimento. Ele observa as suas fragilidades, percebe as suas carências, insinua que vai suprir tudo isso. Ele explora as suas feridas, seus traumas, insucessos, culpas para serem usados para dominar você depois. Eles então são super gentis, fazem tudo certo no momento certo para começarem o envolvimento. Parecem ter saído do sonho às vezes, né? E eles sabem bem como fazer esse papel. Eles começam elogiando você, valorizando você ao máximo, admirando você e apoiando em todas as queixas sobre a vida, dando a maior força nos seus projetos que você começa a contar. Você se encanta com ele, muitas vezes até a família toda se encanta com ele. E a relação vai avançando. Ele tem em mente tudo o que ele quer conseguir de você. Ele tem um plano traçado que pode conter, além do controle máximo sobre você, não é como se você fosse uma propriedade dele, até objetivos maiores e paralelos, como status, dinheiro, infiltração em um determinado grupo de pessoas ou empresa, exploração do seu trabalho profissional e doméstico. Depois ele começa a explorar mais a fundo a sua fragilidade e aí, para gerar dependência, ele começa a evidenciar os seus defeitos para deixar você vulnerável, tipo, você precisa cuidar melhor do seu corpo, mas eu te amo mesmo assim, eu te amo desse jeito. Depois ele parte para a ameaça disfarçada de liberdade do tipo, olha, você está comigo porque você quer. E se você quiser de verdade, precisa ser como eu acho que tem que ser. Caso contrário, a gente pode terminar. Mas a opção é sua. Tudo bem, você é livre para ir embora. Mas do jeito que você é, eu não sei quem vai aceitar você lá fora, não é como eu. Espero que sim, mas é você que decide. Aí, depois disso, as ordens vão ficando diretas. Começam as agressões verbais e até físicas. E ele ainda coloca a culpa das agressões em você, tipo, olha o que você me faz fazer com você. Aí o inferno já está instalado, né? E aí você já começa a ter muita dificuldade de decidir sair da relação, porque você está fragilizada demais. Então, não, ele não era uma coisa e virou outra, ele é um manipulador, um opressor, talvez um psicopata, bem provável, e enganou mesmo você. Segunda situação, você viu a pessoa que você queria ver. Muitas pessoas sabem o que é colocar um véu negro na frente dos olhos e não enxergar a pessoa real que está ali na frente. Existem razões internas para você não conseguir enxergar as pessoas como elas são. A primeira razão dessa cegueira é a carência. A carência gera uma ansiedade, uma pressa, uma urgência
que tende a deixar passar muitos detalhes aí importantes que precisariam ser observados. A ansiedade faz a gente abraçar possibilidades ruins e excluir possibilidades boas, né? Pela ruim ser algo que acontece mais rápido. Então a ansiedade faz a gente querer escolher depressa demais. A segunda causa dessa cegueira é a nossa criança interior. Todos nós temos a criança que a gente foi dentro de nós, que é feita das nossas impressões, nossos primeiros sentimentos, nossas lembranças, nossas experiências, né, que foram acontecendo na nossa vida desde o nascimento. Ela é a responsável pelo nosso lado criança, bom, leve, da brincadeira. Mas se ela for uma criança interior ferida, com dores mal resolvidas, ela é responsável por muitos dos nossos medos, inseguranças, imaturidade. Essa criança interior pode fazer você se encantar com alguém do nada, por causa de alguma lembrança inconsciente, de alguém que foi bom com você. E você, com isso, acaba provando uma pessoa que você acabou de encontrar, sendo que ela não tem nada a ver com aquela da sua infância, que era uma boa pessoa. A terceira causa da cegueira é a indefinição do que você realmente quer para você. E com isso, você pode se guiar por palpites de outras pessoas ou então somar a carência aqui e optar por alguém que não tem nada a ver com você e forçar um encaixe da pessoa nos seus desejos. A quarta causa é a dificuldade de olhar de verdade para o outro e partir sempre de si própria, ou seja, achar que as outras pessoas são iguais a você, no seu melhor lado nesse caso, na sua melhor intenção, nos seus melhores sentimentos. Esse mundo cor-de-rosa aí, parte dele vem da sua criança interior também. Terceiro, você se auto-sabotou. Algumas pessoas estão com tantas dores mal tratadas dentro delas, vivências mal resolvidas e mal entendidas por elas. Outras pessoas estão presas em emaranhamentos sistêmicos ou em sentimentos de culpa, né? Impedidas por crenças limitantes, tão impedidas que elas se sabotam no amor. O sentimento de culpa pode fazer você ficar se punindo inconscientemente. Se você é movida pela culpa, julga que você merece castigo, você se impede de perceber como é de verdade a pessoa que você está escolhendo, justamente para escolher quem faça você infeliz, para se punir. Assim você pode ter se sabotado escolhendo alguém com quem você não tem chance de ser feliz. Daí essa impressão de que ele era de um jeito e depois mudou completamente. Quarto, você seguiu o padrão familiar. Emaranhamentos sistêmicos fazem com que a pessoa fique repetindo padrões de infelicidade de mulheres da família. Por exemplo, se uma irmã mais velha é muito infeliz, acabou de se separar, ou então se separou faz tempo e não conseguiu mais ninguém, você acha que você não tem o direito de ser feliz enquanto ela não for feliz, enquanto ela não superar. Se a sua mãe é muito infeliz, aí você vai e repete a história para se manter solidária à mãe. Isso acontece inconscientemente, tá? A pessoa nem percebe que está fazendo isso. Vale a pena checar, inclusive as histórias amorosas de mulheres de outras gerações da família, avós, bisavós, tataravós, para ver se esse padrão de infelicidade tem sido mantido. Quinto, você estimulou a mudança no outro. Você já parou para observar se você estimulou as mudanças nele? Essas mesmas mudanças que agora incomodam você?
Olha só como você pode estimular mudanças para pior sem querer. Primeiro, tratar a pessoa segundo as suas crenças limitantes. Se as suas crenças limitantes conduzirem as suas ações no relacionamento, o outro é tratado por você segundo o que essas crenças rezam. E aí você trata o relacionamento também segundo essas crenças. Por exemplo, os homens não merecem ser amados, os homens traem, os homens são todos iguais, o amor só traz sofrimento, eles não merecem a nossa confiança. Se o outro é tratado como quem não merece ser amado, como se fosse um traidor, como se fosse igual a qualquer outra pessoa e não tivesse nada de especial, ele não consegue se sentir satisfeito com quem está tratando ele assim. Mesmo que isso não seja explícito, ele sente, porque você coloca uma barreira de desconsideração que, por mais disfarçada que seja, acaba impedindo que você cuide do relacionamento. Sem ele ser ouvido, aceito, valorizado, incentivado, por não merecer ser amado, o outro acaba mudando mesmo. Se você trata a relação como se ela fosse uma ameaça de trazer sofrimento para você, é claro que você não consegue cuidar dela devidamente. Segundo, autodesvalorização. Se você não percebe e não reconhece o seu próprio valor, você tem dificuldades com a sua autoconfiança, a sua autoestima e acaba experimentando uma grande insegurança. A pessoa insegura é uma pessoa negativa e precisa que o outro fique provando o amor por ela e o interesse o tempo todo. Ela é egoísta, fala só sobre os próprios sentimentos, é cheia de crenças limitantes, emoções negativas. A insegurança anda junto também com a possessividade, que leva ao desrespeito ao outro e à dependência emocional do outro. A pessoa insegura reage mal até a elogios do outro. O relacionamento com uma pessoa insegura não é nada leve. O outro precisa estar sempre confortando, se justificando, mostrando que está tudo bem, que ela é amada sim. Claro que isso pode estimular a mudança do outro. Sexto, você se descuidou da relação. Será que você se descuidou da relação e provocou o desinteresse dele e aí você passou a achar que ele mudou? Os relacionamentos precisam de cuidados que garantam o sucesso deles. Quais seriam esses cuidados? Seria ouvir a pessoa de verdade, aceitar a pessoa como ela é, valorizar, incentivar, respeitar. Então, será que você deixou de cultivar esses cuidados e acabou provocando desinteresse e a mudança dele? Sétimo, você se descuidou de você. A relação que a gente tem com a gente mesma determina a relação que a gente tem com as outras pessoas. E a gente tende a escolher um parceiro que trate a gente do mesmo jeito que a gente se trata. Se você descuida de você mesma, do amor por você mesma, fica sem o seu amor próprio, você não consegue estabelecer boas relações. Quem se ama investe em crescimento pessoal e oferece sempre boas coisas novas sobre si mesma. Aí ela soma coisas no conjunto de qualidades e assim acaba promovendo o crescimento do relacionamento também. Quem se ama fica bem emocionalmente e não fica caraminholando fantasias negativas sobre o outro e sobre o relacionamento.
Quem se ama se cuida fisicamente, cuida da sua aparência, da sua saúde, da sua higiene, se cuida mentalmente, emocionalmente. Quem se ama não fica tentando manipular, não fica fazendo chantagens emocionais, não fica criando dependências, não fica chata, controladora, possessiva. Quem se ama é segura, coloca seus limites, impõe respeito e não desrespeita o outro também. Quem se ama consegue enxergar ela mesma e enxergar o outro sem fantasias e se solta até para usufruir melhor dos carinhos e do sexo. Quem tem amor próprio é capaz de amar de verdade e ser amado. Sem amor próprio não se consegue estabelecer uma relação estimulante com o outro. E aí as coisas se esfriam e acabam caminhando para o rompimento. O que fazer? O que fazer? Primeiro, se ele é um abusador, se você foi enganada por um manipulador, um abusador, é preciso tomar muito cuidado para você não criar esperança de que ele seja o que ele fingiu ser no início. Os abusadores psicológicos, físicos, sexuais, patrimoniais, os agressores domésticos têm o que são chamados de transtornos mistos de personalidade e também o que é chamado de outros transtornos de personalidade. Ou seja, eles possuem características de mais de um tipo de transtorno mental. Vistos de fora, os agressores podem parecer responsáveis, dedicados, carinhosos, cidadãos exemplares. Eles enganam as pessoas em volta, têm muito carisma e só se mostram de verdade em casa, onde eles exercem o seu poder. Exercer poder é vital para eles. Muitos deles são psicopatas, a maioria, e o comportamento frio e perverso dos psicopatas não pode ser atribuído a uma criação ou educação que pode ser corrigida. A origem da psicopatia está na incapacidade que eles têm de sentir. Eles não têm sentimento, de culpa inclusive. A grande maioria dos psicopatas vive normalmente entre a gente e comete crimes como tortura psicológica, maus tratos até a animais, agressões a mulheres ou crianças, estelionatos, corrupção. Apelar para uma atitude de tomada de consciência com eles é perda de tempo, porque existe uma ausência funcional de empatia. Então eles são incapazes de se colocar no lugar do outro. E isso não se consegue mudar. A parte maior do problema está no DNA e na formação biológica mesmo das funções cerebrais. E a outra parte menor, aí sim, está no ambiente em que a pessoa se formou, no ambiente onde ela formou o caráter dela, né? Ou seja, os transtornos de personalidade são herdados biologicamente e se somam ao meio onde essas pessoas se desenvolveram, resultando em traços psicopáticos. Esses traços se manifestam de modo leve ou de modo moderado ou grave. A maior incidência é em homens. Nem todo abusador é psicopata diagnosticado, mas as pesquisas mostraram que o percentual de psicopatas é altíssimo entre os agressores domésticos. E todos têm o mesmo modus operandi, ou seja, eles agem do mesmo jeito. Traduzindo, não tem cura. Ele pode se ajoelhar e prometer que vai mudar, pode tentar convencer você que ele vai mudar ou que até ele já mudou, mas não adianta. A verdade é que não muda. Então, a esperança precisa dar lugar à conscientização, para que você coloque
em funcionamento a sua autoproteção e tome as providências que precisar tomar. Segundo, se você se cega ao escolher. A sua ansiedade, a sua pressa, não deixam você enxergar a pessoa e os detalhes dela. Então você simplesmente fantasia uma pessoa aí na sua cabeça e elege essa pessoa baseada nessa sua fantasia. E a sua criança interior reforça a sua insegurança, a sua imaturidade emocional com as emoções e impressões da sua infância. E a sua carência e a baixa autoestima provavelmente não deixaram você definir o que você quer, como é a pessoa que você quer para a sua vida. E elas fazem você se contentar com o que se apresentar na sua frente. E assim se formou esse véu negro que fez você achar que a pessoa é completamente diferente do que ela realmente é. Ele não mudou, você apenas começou a olhar para ele sem o véu negro depois de algum tempo. O caminho para evitar que isso aconteça é cuidar da sua carência, da sua ansiedade, da sua autoestima, da sua criança interior, da sua relação com você, enfim, cuidar do seu equilíbrio, cuidar de você. Terceiro, se você se sabota no amor, por mais que alguém deseje muito ser feliz, pode sentir muita dificuldade de se permitir isso. Se você age segundo as suas crenças limitantes, segundo o seu padrão familiar, por exemplo, como se você não fosse merecedora de algo melhor, você pode permanecer no mesmo padrão de comportamento por anos, mesmo que isso traga sofrimento e dor. Mesmo que a sua capacidade permita que você seja muito mais feliz e próspera do que você é, as suas autossabotagens tiram completamente as suas possibilidades de crescer em todos os sentidos. A autossabotagem é uma das causas da cegueira na hora de escolher alguém. O caminho para parar de se autossabotar é tratar das suas dores e vivências mal resolvidas e mal entendidas através da sua criança interior. Se libertar de emaranhamentos sistêmicos e de sentimentos de culpa é combater crenças limitantes. Quarto, se você está seguindo um padrão familiar. Conscientemente queremos ter uma vida melhor do que nossos pais ou avós tiveram, não é? Mas, como nós somos leais às nossas famílias, nós não nos permitimos o progresso, porque dessa forma a gente estaria traindo os nossos antepassados. O nosso inconsciente cumpre as leis da família sem a gente perceber. É o caso das pessoas que vivenciam situações de sofrimento constante e ainda assim não conseguem fazer novas escolhas e realizar as mudanças que elas precisam fazer. Então é preciso romper com velhos padrões e regras da família para conseguir traçar o seu próprio caminho. Eles podem estar sendo mantidos por 4 gerações até que apareça alguém que decida realmente realizar a mudança. Essa heroína pode ser você, porque você está tendo acesso a essas informações e você pode intervir para desconstruir esse padrão através de exercícios sistêmicos para honrar gerações passadas e se libertar do padrão. Quinto, se você estimula a mudança do outro sem querer. Se você tem estimulado sem querer mudanças indesejáveis no outro, o caminho é, primeiro, combater crenças limitantes que interferem na sua postura diante da pessoa e do relacionamento. Esse combate tem que ser feito todos os dias, todas as vezes que você
identificar essas crenças. Todas as vezes que você se pegar falando ou pensando aquelas frases típicas de crenças limitantes. E que frases são essas? São aquelas que começam com eu não consigo, os homens são todos, ou então as frases terminam com não é pra mim. Enfim, são todas as frases que você colocou como leis na sua vida e que na verdade não são afirmações verdadeiras. São apenas crenças que limitam você. Segundo, perceber e reconhecer os seus valores, tomar posse deles, para curar sua autoestima e sua autoconfiança. Terceiro, combater a insegurança e a negatividade. Mudando as suas atitudes com o outro e com você mesma, você deixa de estimular a mudança do outro para pior e passa a conseguir que ele melhore mais ainda junto com você. Sexto, se você se descuida da relação. Se você se descuida da relação a ponto de causar o desinteresse, afastamento ou o descuido do outro também, você precisa, primeiro, ouvir a pessoa de verdade. Ouvir de verdade é ouvir o que o outro diz, sem misturar o que você acha que ele está pensando, ou querendo dizer por trás da fala. É ouvir compreendendo, sem contaminar o que você está ouvindo com os seus próprios pensamentos. Segundo, aceitar a pessoa como ela é. Aceitar sem ficar tentando fazer o outro corresponder ao que você determinou, sem tentar fazer ele se encaixar na sua fantasia. Aceitar os limites, a humanidade, as imperfeições, sem aumentar e nem diminuir. Terceiro, valorizar a pessoa. E não se trata de supervalorizar, mas de simplesmente reconhecer os valores que a pessoa tem. Quarto, incentivar. Incentivar nos acertos que ele consegue, incentivar nos esforços que ele faz para conseguir as coisas em todas as áreas, inclusive no relacionamento e na lida com você. Quinto, respeitar. Respeitar de verdade a privacidade, a humanidade, os limites do outro, o contrato de exclusividade entre vocês. Então, será que você deixou de cultivar esses cuidados e acabou provocando o desinteresse e a mudança dele? Sétimo, se você se descuida de você. Se você se descuida de você a ponto de provocar uma transformação no jeito do outro para pior, você precisa primeiro cuidar da relação que você tem com você mesma. Lembre-se que a gente escolhe uma pessoa que trata a gente do mesmo jeito que a gente se trata. O caminho é cuidar do amor por você mesma, para conseguir estabelecer relações melhores. É investir no seu crescimento pessoal e somar ainda mais pontos positivos no conjunto aí das suas qualidades e na qualidade da relação. É cuidar do seu bem-estar emocional, da sua autoconfiança. É investir em um olhar positivo sobre você, sobre o outro e sobre o relacionamento. É se cuidar fisicamente, da sua aparência, saúde, higiene, da sua mente, das suas emoções. É cuidar de si para sentir segurança, colocar os seus limites, impor respeito e respeitar também. É se soltar até para aproveitar melhor os bons momentos, os carinhos e o sexo. Quem cuida de si é capaz de amar de verdade, de ser amada e de estabelecer uma relação maravilhosa, onde o outro só vai querer mudar para melhor. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje, nesse quarto vídeo da série 11 Problemas Amorosos.
Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe, por favor, com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que estejam precisando ter contato com eles. Muito obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.